Fluminense faz proposta para contratar volante nessa próxima temporada e é um nome um pouquinho questionável. A gente vai debater bastante isso nesse vídeo aqui. Além disso, tem negócio fechado, o zagueiro tá de casa nova e tem algumas informações de proposta do Fluminense por lateral direito, atualizações da situação da SAF e o presidente do Vitória falando abertamente sobre 3 jogadores do Fluminense, se teriam sido oferecidos ou não ao clube baiano na troca pelo goleiro Lucas Arcanjo, que a gente sabe que o Fluminense está interessado em encaminhando essa contratação. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar e muito do Flusão. Quero começar esse vídeo atualizando você, tricolor, sobre a informação que agitou os bastidores do Fluminense na noite de ontem. O Anselmo Góes, colunista do Globo, postou uma informação de que o André Esteves, principal sócio do BTG Pactual, que é quem está montando toda a operação para o Fluminense se tornar uma SAF, estaria decidido a colocar como pessoa física dinheiro no projeto da SAF do Fluminense. O BTG traz que a ideia, o Anselmo Góes traz que a ideia do BTG seria montar um fundo atraindo diversos investidores, preferencialmente caras com grana, óbvio, né, e que torcem para o Fluminense, como é o caso do André Esteves, principal sócio do banco, e que o André Esteves seria um dos caras a botar dinheiro nessa SAF. Isso aí já é um zoom que a gente que acompanha as redes sociais do Fluminense tem ouvido há algum tempo, né, de que o André Esteves poderia ser um dos compradores da SAF do Fluminense. O que aconteceu? A gente até comentou isso em live ontem aqui, para avisar vocês, né, que estão aí meio por fora, mas gostam muito de live. De segunda a quinta, a Central vai estar sempre ao vivo às 9 da noite, com o Central no Mercado, comentando todas as movimentações do mercado da bola ao vivo com vocês. Claro, a gente comentou essa situação de SAF também, e ao longo da live saiu a informação do próprio Anselmo Góes, né, uma ratificação do que ele comentou. Ele disse que o André Esteves entrou em contato com a sua coluna, negando ter algum interesse em investir no Fluminense. Aí, gente, cabe de cada um, né, refletir, pensar no que vai acreditar sobre isso. Como esse tipo de contrato tem cláusula de confidencialidade, eu acho que o fato do André Esteves negar a coluna não significa que ele não vai investir no Fluminense, mas também não significa que ele vai. Porque se realmente ele não vai, ele negaria. Mas eu acho que no caso dele investir, ele também negaria, porque é o tipo de coisa que atrai muito coisa pro nome dele. A gente sabe que o banco, que ele é um dos sócios, é quem está operando ali a questão de transformar o Fluminense em SAF. Enfim, eu acho que atrairia muito holofote para cima dele no momento, que talvez não seja tão bom. Então eu acho completamente natural ele negar, porque é uma coisa que não era para ter vazado. Agora, se vai ser ele ou não, a gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Bom, ele é um cara com muito dinheiro, mas a gente teria que ver quanto que desse muito dinheiro ele vai investir no Fluminense, né? Não adianta nada. Eu até falei isso na live ontem, né? Não é porque o André Esteves tem 43 bilhões que, em caso dele comprar a SAF do Fluminense, o Fluminense vai ter 43 bilhões. Não, a gente vai ser mais uma empresa do portfólio de empresas dele. E aí ele vai investir um valor definido lá no Fluminense. A gente tem que ver quanto que vai ser, e esse processo da SAF tem que ser trabalhado com muita cautela, né? A gente tem que entender quais são os planos para Xerém, quais são os planos para a equipe profissional, os investimentos mínimos. É uma situação que não dá para ser resolvida a toque de caixa, não. Mas fica aí a informação do Anselmo. Ele falou que o André Esteves iria investir, depois ele ratifica dizendo que o próprio André Esteves entrou em contato com a coluna, negando a informação. Quero falar um pouquinho agora de uma informação que me deixou revoltado na noite de ontem, que é a proposta que o Fluminense fez para a lateral direito nessa janela. Vamos falar disso? Só antes vou lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte é muito fácil, muito simples. Você corre no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link, clica nesse link, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central. Aperta o botão seguir e aí você está recebendo tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar dessa situação porque o GE trouxe pra gente ontem à noite que o Fluminense ofereceu uma proposta de renovação de contrato para o Samuel Xavier. A gente já tinha comentado ontem aqui que o Fluminense também ofereceu uma proposta de renovação para o Manuel. O contrato do Manuel
vai até o final desse ano, de 2024. O Fluminense quer renovar por mais uma temporada. A situação do Samuel Xavier é diferente. Por quê? Porque o Samuel Xavier é um jogador que tem contrato até o final de 2025. E aí o Fluminense quer aumentar mais um ano, ou seja, até o final de 2026, e ainda prevê um pequeno aumento salarial para o jogador. Cara, eu acho essa notícia, assim, ela tirou muito a minha paz ontem à noite, de verdade, me deixou muito transtornado, porque o Samuel Xavier é um jogador que eu não gosto nem um pouco. Eu acho que o ano de 2024 dele foi uma coisa tenebrosa, tá? Não foi bom tecnicamente. Você pode pegar lances esporádicos. Ah, no segundo gol contra o Fortaleza ele fez uma ótima jogada. Legal, ele deveria fazer isso todo jogo, mas não é o caso, não é o que acontece. A gente lembra que ele passou 4 meses no começo da temporada fora e, assim, uma situação muito mal explicada, né? Porque, era uma lesão assim, aí depois uma outra lesão, aí de repente do nada, para o jogo mais importante, que era o segundo da Recopa, ele aparece e joga, depois ele some de novo. Nesse meio tempo, aquela situação toda do implante capilar. E ao longo do ano, cara, a temporada dele não foi boa. Assim, eu acho que o que permeou essa temporada do Fluminense, a gente ter saído de um time campeão da Libertadores ano passado para um time que precisou na última rodada de uma vitória improvável contra o Palmeiras para se salvar do rebaixamento, foi muita vagabundagem. Desculpa a palavra, mas é essa. Foi muita vagabundagem. Para mim, o Samuel Xavier é um dos principais caras dessa vagabundagem, os principais rostos dessa vagabundagem. O Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para ele, eu acho, assim, horrível. Eu já não queria contar com ele em 2025. Quem dirá renovar esse vínculo dele até o fim de 2026. Então, assim, tem mais um ano de contrato, é um jogador de 34, vai para 35 anos nessa temporada, é lateral, ou seja, depende muito do físico. A tendência dele ter um declínio ainda maior nessa temporada é alta, se a gente parar para analisar biologicamente falando. Um jogador de 35 anos, geralmente ele tem menos aptidão física do que um jogador mais velho, mais novo, perdão. Quanto mais a idade vai avançando, mais isso vai pesando. Então, eu realmente não entendo essa renovação de contrato, essa proposta para o Samuel Xavier. Eu tô torcendo muito para ter uma reviravolta, para aparecer algum time aí interessado. O Cauã Tinoco, né, lá do Jornada KTO 1902, ele trouxe, né, que o Palmeiras teria sondado em determinado momento o Samuel Xavier. Cara, por mim, que vá, entendeu? Que vá ser feliz no Palmeiras ou onde for, mas que fique bem longe do Fluminense. Eu não renovaria o contrato dele de jeito nenhum. Quero saber de você, ligado aqui na Central. Você renovaria o contrato do Samuel Xavier? Você gosta dele? Acha um jogador útil pro Fluminense? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Ó, e tem negócio fechado, anunciado já oficialmente. O zagueiro Luan Freitas acertou a renovação do seu empréstimo com o Paysandu. Vale lembrar, né? O Luan, um jovem zagueiro da base do Fluminense, teve algumas oportunidades no começo desse ano, foi emprestado para o Paysandu para disputar a Série B. Lá no Papão ele não conseguiu ser titular absoluto, mas chegou a marcar um gol e falou, né? Chegou a dar uma declaração, a gente comentou aqui, de que gostaria de renovar o seu vínculo e seguir lá no futebol paraense, jogando essa próxima temporada na Série B novamente. Então o Paysandu agora anuncia oficialmente que acertou a renovação do contrato dele. Eu acho uma medida muito boa para todas as partes, tá? O Luan Freitas não teria espaço aqui no Fluminense, talvez assim, jogaria os 2, 3 primeiros jogos do Carioca, como ele fez esse ano, mas pensando na temporada, não teria espaço. Então eu acho uma boa ele ser emprestado para ver se ele consegue finalmente ter sequência lá. Ele é um jogador que sempre foi muito promissor na base do Fluminense, mas sofreu com muitas lesões. Então isso acabou freando um pouco o desenvolvimento dele. Então ele precisa de minutos de jogo, ele precisa de sequência. O Fluminense, portanto, acerta esse empréstimo mais uma vez dele ao Paysandu. Até o momento a gente não tem informação de renovação de vínculo, né? Vale lembrar, no começo de 24, quando ele foi emprestado para o Paysandu, ele estendeu o contrato dele até 2025. Agora ele está sendo emprestado até o final do ano, até o final de 2025. Então, existe sim a possibilidade do fim do vínculo de empréstimo dele com o Paysandu também ser o fim do vínculo dele com o Fluminense. E aí o Luan Freitas não jogar mais com a nossa camisa. Toda a sorte do mundo para ele nessa nova etapa lá no Papão da Curuzu. Vamos falar agora da negociação do goleiro Lucas Arcanjo. Parece que é a principal negociação dessa janela, né? A principal negociação no sentido da que está mais encaminhada por parte do Fluminense, mas a gente sabe que existe alguns impasses nessa situação. Vamos conversar bastante sobre isso. Tem uma declaração importante do Fábio Mota, presidente do Vitória, sem papas na língua, falou sobre isso.
A gente vai comentar bastante, só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui ligadinho na Central a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Fabiano Pereira, lá de Cabo Frio, para o André Nunes, de São João da Barra, para o Damata, de Petrópolis, o Wilkes, de Juiz de Fora, Vander Lúcio, de Governador Valadares, Minas Gerais, Geraldo Machado, de São Sebastião, em São Paulo, Dirceu Gomes, de Lusiânia, Goiás, para o Vaguinho Oliveira, de Resende, no Sul Fluminense. Um abraço para a galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa situação do goleiro Lucas Arcanjo. Para trazer uma rápida atualização para vocês, o GE trouxe ontem que o Fluminense chegou a um acordo com o goleiro, ou seja, entre Fluminense e Lucas Arcanjo está tudo certo, falta se acertar com o Vitória. O Fluminense fez uma proposta de 6 milhões de reais pelo jogador, Vitória topa esse valor, mas o Fluminense quer envolver atletas nessa negociação. E aqui que está o impasse, né? O impasse nessa situação de saber quem que vai ou não para o Vitória. Teve uma informação ontem do Pedro Sé, jornalista do jornal À Tarde, lá da Bahia, dizendo que o David Terans teria sido oferecido e o Vitória teria sido recusado. Tem agora aqui o Fábio Mota, presidente do Vitória, falando ao Arena... perdão, aqui que eu vou ver o nome certinho. Ao Arena Cast, que é um canal do Vitória, uma mídia especializada do Vitória, Arena Rubro-Negro, se não me engano, ele participou do programa Arena Cast, e ele falou, né, abertamente, o Fábio Mota nesse ponto, cara, é uma coisa assim, é bem legal ver ele falando, presidente do Vitória, porque ele é muito aberto, né, ontem o Daniel trouxe aqui em vídeo, né, teve ele falando lá num outro programa de mídia especializada do Vitória, abertamente ali com o Zé Eduardo, que é um jornalista de lá, e ele, até engraçado de ver que ele vai e brinca com o Zé Eduardo, né, falou um monte de besteira sobre mim ao longo do ano, tá aí, agora tá o Vitória na Sul-Americana, etc. Enfim, ele participou desse programa e ele falou abertamente, tá? É importante fazer um adendo, ele falou sobre o Germancano, começou a sair informação aí de que o Vitória estaria interessado. Ele disse que gostaria de ter o Germancano, que ele acha um grande jogador, mas que no momento não existe nenhuma negociação do Vitória pelo craque do Fluminense, tá? Mas ele falou sobre a negociação do Lucas Arcanjo. É melhor eu botar logo na tela o que ele disse, porque ele comenta de 3 jogadores do Fluminense que ele é perguntado sobre reforçar o Vitória nessa troca de jogadores. A proposta que o Fluminense fez do Lucas Arcanjo, ele mandou uma lista de jogadores, nós devolvemos a lista de jogadores, ou seja, e estamos aguardando a nova. Mas que não estava nessa lista? Não. Então, só para esclarecer. Por que o Fluminense não manda Keno, não manda Cano? Não falar, seria legal? Eu vou falar 3 nomes. Lá vai. 3 Coração deixa bestalhado aí. Bora lá. Lelê. Tá lesionado, mas era a minha primeira opção. Primeira opção. Traria. Segundo. Mas tá lesionado, acabou de fazer uma Ele voltou agora de vai vir pra transição cá, de fato. Recuperar, é foda. Gabriel Pires. Não. Conversa Felipe aqui. Andrade. Não. Tá muito longe? Muito longe isso aí. Vai falar ali com todo o Fluminense. Tá muito longe isso aí. Não. Tá aí então, né? Primeiro ele fala do Cano, que não tá nessa lista, né, de jogadores do Fluminense, por causa da declaração dele anteontem, no caso, né, no outro programa. E aí são 3 nomes que são ventilados. Eu vou falar ao contrário, tá? Ele fala do Felipe Andrade, zagueiro do Fluminense, a gente sabe, né? Tá com muito pouco espaço com o Mano Menezes. A tendência é que ele saia nessa temporada de 2025, seja emprestado para algum lugar para ganhar rodagem. Fábio Mota disse que não. Felipe Andrade não. Gabriel Pires, mesma situação, né? Tá encostadíssimo no Fluminense, contrato até o final de 2025. A gente sabe que é uma situação difícil, tem um salário alto e não tá nem um pouco nos planos do Mano Menezes. Enfim, também não tá interessado. O terceiro nome que ele cita ali é o do Lelê. O Lelê, ele até fala que teria interesse, seria a primeira opção dele, mas como o Lelê tá voltando de lesão, não vai levar o Lelê pro Vitória agora, porque seria o momento dele se recuperar, enfim, aí o Vitória precisa do jogador para imediato, né? Não é para ficar recuperando o Lelê, ainda mais provavelmente seria um empréstimo, né? Mas fica registrado aí que ele disse ter interesse no Lelê, né? Um jogador, um atacante que tem mercado, né? A torcida do Fluminense não gosta, pega no pé, mas é um atacante que tem mercado. Fez um carioca muito bom pelo Volta Redonda e tem algumas valências ali. Na temporada passada chegou a ajudar um pouco o Fluminense. Nessa temporada teve uma lesão bem grave no joelho. Ele diz, né, portanto, claramente aí que o Fluminense mandou uma lista de jogadores, ele recusou e agora está esperando uma nova lista para ver se aceita e se faz negócio
com o tricolor. Eu quero saber de você, que tá ligado aqui na Central, quem que você mandaria lá pro Vitória? Mas tem que ser alguém que o Vitória aceite, hein? Não dá pra, pô, também achar que vai mandar só refúgio, os caras vão aceitar, porque, ó, o Fábio Mota deixou claro, bobo ele não é, né? Então ele não vai querer refúgio do Fluminense, não. Mas comenta aí, quem que você acha que poderia reforçar o Vitória pra gente ter o Lucas Arcanjo por aqui? Informação importante do Fluminense interessado na contratação de um volante. Quem traz isso pra gente é a Monique Vilela, jornalista especializada na cobertura do Atlético Paranaense, e ela dá conta de que o Fluminense entrou na briga junto com o próprio Furacão pela contratação do volante Raul, que estava no Bragantino. O contrato do Raul com o Bragantino se encerra agora no final de 2024 e ele não vai ficar por lá, né? Essa informação já foi divulgada oficialmente. O Bragantino conseguiu se salvar do rebaixamento ali na última rodada, mas não conta com o Raul para a próxima temporada. Ele é um volante que já teve algum destaque por lá, principalmente ali em 2020, né, no começo da passagem dele no Bragantino, ele teve algum destaque, mas ele depois teve alguns problemas de lesão. Nessa temporada atual, ele não conseguiu ser titular absoluto do Massa Bruta. Ele fez no total 41 jogos, 1 gol e 2 assistências, mas várias dessas partidas ele começou no banco de reservas. Sobre o jogador, para quem não lembra, ele jogou no Vasco também, é um primeiro volante marcador. Para não dizer que a gente só reclama aqui, vamos lá. Ponto positivo. Eu fico feliz de ver que o Fluminense está buscando um primeiro volante de pegada e de marcação. Para mim, essa é a principal carência do elenco do Fluminense, tá? Principal carência mesmo. A gente precisa de um volante marcador. O Martinelli não tem como principal característica ser marcador. Nonato também não tem. O Bernal, que é o nosso primeiro volante, não é a principal característica dele. Ele sabe marcar? Sabe. Mas a principal característica dele é o passe longo. Então a gente precisa de um volante mordedor. O André fazia muito isso. O André, claro, ele tinha refino técnico, ele tinha qualidade muito mais do que o Raul. Mas ele é um cara que marcava muito, tinha um físico muito bom para compensar muita gente ali no meio campo. O André era um leão ali no meio campo, ele valia por 3, 4. Então assim, claro que a gente não vai conseguir um jogador do nível do André, mas eu fico feliz de ver que o Fluminense está buscando um volante mordedor. Ponto. Esse cara seria o Raul? Não, eu acho que não seria o Raul. O Raul já teve seus momentos de destaque? Teve. Se fosse uma situação de baixíssimo custo para compor um elenco, eu acho que dava até para engolir. Mas como já tem o Atlético Paranaense, e a Monique Vilela fala que além do Fluminense e do Atlético tem mais um time na briga, o Fluminense vai ter que ganhar uma disputa. Para você ganhar uma disputa, você tem que oferecer algo de interessante pro jogador. A informação que vem lá do Sul é que o Atlético Paranaense ofereceu 3 anos de contrato pro Raul. Imagina, o Fluminense vai oferecer 3 anos de contrato pro Raul? Não dá. Ele tem 28 anos, ele não é velho não, mas muitos problemas de lesão. Então é difícil de fazer essa aposta. Já é um jogador que antes da lesão não era, o supra-sumo, não era, ele é o melhor volante do Brasil. Aí agora ele tá machucado, vamos apostar nele aqui, porque eu acho que ele pode se recuperar. Não, ele era um volante ok. Agora, após lesão, eu acho que assim, não é o perfil de contratação que o Fluminense precisa. Vamos lembrar, tudo bem, a gente ainda tá duro, tá sem dinheiro, não fechou a SAF ainda, não é um clube rico, mas, cara, a gente vai jogar o Super Mundial ano que vem. Será que não dava pra arrumar uma coisinha melhor? O cara não conseguiu ser titular esse ano no Bragantino, com o Bragantino brigando contra o rebaixamento. Então, assim, eu acho que é uma situação que eu fico, por um lado, feliz que a gente tá buscando um volante mordedor, mas esse nome, pra mim, com certeza não seria o Raul, ex-Bragantino, Fluminense disputando essa contratação com o Atlético Paranaense. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu convido você a fazer uma sugestão aqui embaixo. Quem que você acha que o Fluminense poderia contratar para a posição de volante? Deixa um comentário aí para a gente trocar sempre aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.